Antes desses versículos que nós lemos, o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele fala de um cenário de desgraça, de insegurança, um cenário de humilhação, um cenário onde as coisas estavam amargas e o povo de Deus estava vivendo de uma forma errada. E chega um ponto que o castigo de Deus precisa vir sobre aquele povo para lhe trazer correção, para lhe trazer direção. E depois de Deus começar a anunciar tudo isso, aí veio o texto que nós lemos, que todo aquele cenário difícil, e ele diz: isso será assim, até que. Isso será assim, até que. Isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar se tornará num bosque. O Senhor é a luz, capaz de entrar nos cantos mais escondidos da nossa alma. O Senhor é aquela luz capaz de iluminar os cantinhos onde a gente varreu a casa, mas esqueceu aquela sujeira. O Espírito Santo é capaz de adentrar, iluminar e trazer limpeza. Naqueles cantos onde a sua alma está amargurada, está machucada, ela fica assim, até que do alto se derrame o seu Espírito sobre você. Porque quando esse Espírito é derramado, ele vem com uma enxurrada, limpando, purificando, iluminando. E aqueles lugares do seu coração, da sua vida que estavam inférteis, que estavam desérticos, eles são transformados em arvoredos frutíferos. E esses arvoredos em grandes bosques, pomares. Quando? A resposta está aqui. Quando sobre nós é derramado o Espírito lá do alto. Meu amigo, quando você estava perdido, e se você ainda está hoje por acaso perdido, Jesus é tudo que você precisa, porque Jesus pode salvar o perdido. Mas se você já entregou a vida para Jesus e já nasceu de novo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a tua esperança, para que finalmente você seja tudo aquilo que Deus planejou para que você fosse, para que finalmente você viva tudo aquilo que Deus deseja que você viva. É o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Ele é a solução, Ele é a saída que você está procurando. Jesus já conquistou tudo lá na cruz, mas é o teu relacionamento com o Espírito Santo que vai levar você a desfrutar de tudo que Ele conquistou. Muitas pessoas, elas casaram, elas entraram numa aliança, elas casaram com alguém, mas elas não estão desfrutando tudo que um casamento pode ser. Muitos de vocês entregaram a vida para Jesus e entraram em aliança com Ele, mas eu tenho certeza que muitos ainda não estão vivendo tudo aquilo que podem viver. Para que você consiga de fato desfrutar de tudo que Jesus já conquistou, já pagou o preço lá na cruz por você, para que isso se torne uma realidade na sua vida, você precisa conhecer essa pessoa amada. Que hoje eu estou aqui para falar de um amigo meu. Eu quero te falar sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é uma força, meu amigo. É como disse o profeta Isaías, o Espírito que vem lá do alto. Ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma luz. O Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho. E Jesus, quando veio até aqui na terra, Ele veio como eu e você. Ele veio como uma pessoa.
Ele deixou seus poderes divinos lá no céu, como nos diz Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele diz que esvaziou-se a si mesmo, e a palavra usada ali no grego é kenosis, que está se referindo a esse esvaziar. Jesus esvaziou-se, Jesus veio como você, como ser humano. E até os 30 anos, Jesus esteve andando aqui na terra, sem manifestar um poder sobrenatural. Ele estudou, ele aprendeu, ele se dedicou, e ele se tornou alguém diferenciado, mas ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo sobre ele. Interessante, porque mais à frente em Lucas capítulo 3, versículo 21, Lucas 3, 21 vai dizer assim: quando todo o povo estava sendo batizado por João, né? Também Jesus foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz que disse: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus completa 30 anos e ele entende que esse era o momento de iniciar o seu ministério, porque ele era um judeu e pela lei que Deus havia dado aos judeus era preciso ter 30 anos para fazer isso. E ele obedece a Deus e ele vai lá e inicia o seu ministério, primeiramente passando pelo batismo nas águas. E Atos 37, Atos 10, 37 a 38, Atos 10, 37 a 38 nos diz assim: sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Quero ler de novo, convidando você a prestar uma especial atenção nisso. Sabendo o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Querido, aquele povo aguardava o Messias, porque ele sabia que quando o Messias viesse, o Messias faria a diferença, o Messias traria transformação, o Messias mudaria a realidade. E eles aguardavam o Messias. Mas aqui fala, ungiu. Não sei se você sabe, Messias significa Cristo. E Messias e Cristo significam ungido. Ungido. Então está dizendo assim, Deus transformou, Deus derramou a unção sobre Jesus de Nazaré. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, porque Nazaré era a terra dele. Mas a partir do momento que o Espírito Santo batizou ele, a partir do momento que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, não estou mais falando de batismo nas águas, estou falando de batismo de fogo. A partir do momento que o Espírito Santo batizou Jesus, eles não passaram mais a chamar Jesus de Nazaré. Eles começaram a chamar Jesus um ungido, porque eles viram o Espírito Santo ungí-lo. Então eles não chamavam mais Jesus de Nazaré, eles começaram a chamar de Jesus Cristo, Jesus ungido. E o nome que por extensão veio sobre nós lá em Antioquia, igreja pastoreada por Barnabé e Paulo, diz que lá pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Eles não foram chamados de Jesusinhos, porque Jesus é Deus salva, e só Deus salva. A gente não salva, Jesus salva. Então eles não foram chamados Jesusinhos, eles foram chamados o quê? Cristãos. O que é Cristo? Ungido. Hã? Quando você se chama de cristão, você está se chamando de quê? Ungido. É. Nós somos os ungidos de Deus, meu irmão. Nós somos o povo que Deus derramou do mesmo Espírito que Ele derramou sobre Jesus. Quando Jesus foi batizado nas águas, quando Ele emerge debaixo das águas, o Espírito Santo se manifesta na forma corpórea de uma pomba e vem sobre Ele. E é esse batismo no Espírito Santo que Deus deseja dar para mim e para você. E que sejamos cristãos. E que sejamos ungidos. Mas deixa eu te contar um detalhe.
A galera esperava que viesse o Messias porque esperava no Messias a solução. Esperava no Messias alguém para resolver os problemas, para fazer milagres, para libertar da opressão. O Messias. E o que você é mesmo? Cristão. Você, cristão, significa um pequeno Cristo, um pequeno ungido. Sabe o que você é? Você é, me desculpe usar essa figura do texto aqui, tá, gente? Não quero blasfemar, mas nesse sentido você é um pequeno Messias. Porque nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o Messias. Cristo é o ungido, nós somos o corpo dele, você é um pequeno Messias. Quando você chega num lugar, é normal que as pessoas esperem que você vai fazer alguma coisa. Que você vai resolver alguma coisa. Se o Espírito Santo de fato habita em você. E você tem desenvolvido um relacionamento com Ele. Há uma expectativa de que você seja a solução. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Se Jesus foi ungido e fez isso, quando você recebe o poder do alto, você vai fazer o quê? Você vai curar os oprimidos do diabo. Aleluia. Meu Deus do céu. E esse Jesus nos diz em Marcos 16, a partir do versículo 15, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. O Senhor Jesus chamou cada um de vocês, cristãos, cada um de vocês sobre quem repousa o Espírito Santo, Ele chamou cada um de vocês, para que vocês saiam por aí pregando o Evangelho a toda criatura. Essa unção que há sobre você não é só fica aqui dentro no domingo. É vá lá no teu serviço, na segunda. Seja um Messias lá dentro. Seja a esperança daquele povo. Seja um ungido de Deus naquele lugar. Seja um cristão lá na tua escola, na tua faculdade. Seja um cristão, seja a luz, seja a sal. Porque talvez alguém está pronto para ir pecar, mas por uma palavra sua pode parar ali. Às vezes alguém está pronto para adulterar e perder a família, mas pela sua palavra, a unção do Espírito Santo através de você, aquela pessoa não fará isso e uma família inteira será salva. Porque a unção de Deus está sobre você. E às vezes você se pergunta, por que para mim as coisas nunca são normal? Porque você não é normal. Você é sobrenatural. O Espírito de Deus mora sobre você. A Bíblia chega a dizer, vós não sois deste mundo. Estes sinais acompanharão os que creem. Tem alguém aqui que crê? Tem alguns que creem. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem alguém que crê aqui? Aleluia! Então esses sinais são para você desfrutar. Amém? Aleluia. Os ungidos. Aqueles que receberam. Mas não é apenas receber o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele vai querer se comunicar e se tornar um amigo seu. E desenvolver um relacionamento contigo. E esse relacionamento vai te direcionar na direção da santidade. Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Como assim sem santidade ninguém verá a Deus? Porque se você não busca viver em santidade, primeiro que você não vai ver Deus, no sentido que você não vai para o céu, né? O que é a santidade? É arrepender-se dos seus pecados, confiar em Jesus, entregar, confessar a Ele. Amém? Não é que nunca mais errou, mas agora quando você tropeça é porque foi sem querer, você não chuta mais as pedras. Mas também porque as pessoas precisam que nós vivamos de uma forma santa para que elas vejam Deus através de nós. Não basta que elas vejam os sinais que se manifestam através de nós, mas elas vejam em nós uma vida de santidade e de renúncia. Amém? E diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito,
sendo também capaz de dominar o corpo. Não tá fácil você entender como ser santo? Se você conseguir controlar 100% do que sai da sua boca, então você vai conseguir ser perfeito. Amém? Fácil, né? Você controla, tudo tranquilo, bem fácil, né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a sua opinião. Mas diz aqui que se alguém não tropeça no falar, ele é alguém perfeito. E ele é capaz de dominar o corpo inteiro. Tem alguma parte do teu corpo que às vezes quer pecar? Pensamento, enfim. Pois é, diz aqui que se alguém consegue controlar tudo, 100% do que fala, essa pessoa é perfeita. Tiago 3,8 diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Então, para ser perfeito, precisa domar tudo que fala, mas aqui está escrito que nenhum homem consegue dominar tudo que fala. Então, de certas mulheres conseguem. Eu acho que não. Nenhum homem no sentido de nenhum ser humano. 3,8. Tiago 3,8. A língua, porém, nenhum dos homens, nenhum ser humano é capaz de dominar. É um mal incontido carregado de veneno. Então lascou. Que sem santidade eu não vejo Deus, mas para ser santo eu tenho que controlar a boca. Se nenhum homem controla a boca, eu não consigo ser perfeito. Como é que eu vou ver a Deus? Meu Deus. Geralmente, quando o Espírito Santo batiza alguém no fogo, qual é um dos primeiros sinais que ele faz? Vamos ver aqui na Bíblia. Atos 2, 1 até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram entre eles línguas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Isso é Bíblia, tá, gente? Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Para ser perfeito tem que controlar a língua, nenhum homem consegue controlar a língua, mas quando o Espírito Santo te pega, a primeira coisa que ele faz, ele começa a controlar a tua língua. Você está entendendo? Aonde reside a perfeição num cristão? Na dependência do que Cristo fez na cruz e no que o Espírito Santo está fazendo no relacionamento conosco. Porque é Jesus que conquistou tudo isso para você na cruz. Mas é o Espírito Santo que te leva a desfrutar no dia a dia. Se você simplesmente entrega a vida para Jesus, você é salvo, você vai morar no céu. Mas se você não desfruta de um relacionamento com o Espírito Santo, você não consegue aplicar tudo que Jesus já te deu lá. Tá dando para entender? Porque a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 14, versículo 4, o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Então só precisa investir tempo na oração em línguas aqueles que precisam melhorar. Talvez você não precise, né? Tem alguém aqui que precisa melhorar? Então você precisa orar em línguas. A oração em línguas é para aquele que precisa melhorar, porque diz, o que ora em línguas a si mesmo se edifica. Talvez você olhe para o apóstolo Paulo e diga como esse homem teve revelações tão profundas. Como que Paulo, que não estava no dia da última ceia, descreve a última ceia melhor do que os apóstolos que estavam lá. Como ele consegue? Como que ele fala que subiu ao terceiro céu? Como que ele fala coisas assim? Ele disse, por uma igreja bem pentecostal que ele supervisionava, ele falou assim, graças a Deus que eu falo em línguas mais do que vocês todos. Por isso, o cara aquele que achava bonito matar crente, que tirava os bens dos cristãos, baixinho invocado, PhD, se torna um grande apóstolo. Porque ele sabia que ele não era nada. E cada vez que ele descobria que ele não era nada, ele ia para o seu lugar secreto e lá ele tirava tempo orando em línguas. Tirava tempo em jejum, em oração em línguas, e ali o Espírito Santo ia edificando ele. A ponto de que já não era mais ele, mas Cristo que habita em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que habito na carne, vive para a glória do Filho de Deus. Ele chegou a dizer em 1 Coríntios 14, 5, eu quero que vocês todos falem em línguas.
Você precisa desse espírito que vem do alto. Você precisa desse dom de línguas. E talvez alguém diga assim, mas pastor, ali disse que profetizar é melhor do que falar em línguas. E você profetiza o tempo todo, meu filho? Você fica o tempo todo profetizando. Então, meu amigo, quando você está profetizando, você está contribuindo para a igreja e para o outro. Glória a Deus por isso, que você profetize em nome de Jesus. Mas eu estou falando de você agora. Para você edificar mesmo, você não vai ficar se profetizando na frente do espelho. Para edificar a si mesmo, você vai ir para a oração em línguas. Amém? Meu Deus. Você precisa melhorar como cônjuge? Você precisa melhorar como pai, como filho, como profissional? Vai orar em línguas. Pastor, essa é a única coisa que eu tenho que fazer? Claro que não, meu querido. Querendo pegar um atalho. Mas essa é uma das coisas que você tem que fazer, que você não pode deixar de fazer. Amém? Para isso, eu te convido, seja amigo dele. Seja amigo dele. Quando meu filho me chama, geralmente eu sei que é ele que está chamando. É ele. Eu sei que é ele. Por quê? Porque é mais fácil a gente entender a voz quando a gente está habituado a escutá-la. É difícil entender, conhecer a voz de um estranho. Quando você começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, começa a buscá-lo e amá-lo, você começa a ficar mais fácil entender quando é o Espírito Santo falando com você. Por exemplo, talvez você ainda não entregou o coração para Jesus e está sentindo que algo diferente está acontecendo nessa noite. Meu amigo, o Espírito Santo está te convidando para que você diga: Senhor Jesus, eu entrego minha vida para ti, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. O Espírito Santo vai falando. Você precisa aprender a viver no Espírito, andar no Espírito. Em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Uma versão mais antiga ela diz: andem no Espírito, andai no Espírito. Vivam no Espírito. E como você aprende a caminhar quando é criança? Você vai olhando os que já sabem caminhar, não é assim? A criança ela vai olhando quem já caminha. Você conhece alguém que já anda no Espírito? Comece a aprender como essa pessoa caminha, para que você possa caminhar também. Amém? O que mais? Coloca o pezinho da criança em cima do teu pezinho, segura as mãozinhas e vai, né? Então dá a mão para alguém. Segura na mão de alguém que já caminha no Espírito. Pisa em cima dos pés de alguém que já caminha no Espírito e vai lá. Hã? Daqui a pouco você está correndo por aí. Amém? Conviva com pessoas que amam o Espírito Santo. Conviva com pessoas que desejam, que respeitam o Espírito Santo. Que respeitam o Espírito Santo. E conforme você vai tendo esse relacionamento com Ele, o Espírito Santo começa a fazer coisas incríveis em você. E Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito esse fruto é o que o Espírito Santo começa a gerar na sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixa eu te contar, não está falando aqui de sentimentos. Não está falando aqui simplesmente de traços de um caráter. Está falando aqui de uma manifestação sobrenatural na vida de pessoas que têm um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Pessoas que têm um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, elas começam a expressar um amor que é diferente. Que ele exala quando você olha nos olhos, quando você abraça, quando você está perto daquela pessoa, você sente algo diferente. E o amor é a expressão do caráter de Deus, porque Deus é amor. Esse amor sobrenatural, ele é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso, se você é solteiro, não case com quem não conhece o Espírito Santo. Espera essa pessoa se converter, espera essa pessoa ser batizada no Espírito Santo, porque aí, além de ela te amar com um amor natural, ela vai poder te amar também com um amor sobrenatural. Amor, alegria. Essa alegria que vem de Deus,
É uma alegria que o apóstolo Paulo fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma alegria que ela vai além das situações. Paulo e Silas estavam na cadeia sendo açoitados, mas eles conseguiam cantar porque existia neles uma alegria sobrenatural. Porque a fonte da alegria primordial de Paulo não estava na terra. A fonte que alimentava a sua alegria, iluminando, era lá do céu. Por isso podiam fazer o que fizessem com Paulo, tirar o que tirassem de Paulo. Ele chega a dizer: traz uma capa que eu estou com frio, traz livro que não tem nada para ler. Mas podiam tirar tudo de Paulo, mas não conseguiam tirar-lhe a alegria, porque a alegria de Paulo era alimentada sobrenaturalmente. Você recebe isso na sua vida em nome de Jesus? Paz. E a Bíblia diz a paz que excede todo entendimento. Essa paz que é gerada pelo Espírito Santo dentro de você, ela leva a confundir as pessoas que estão ao redor. Quando colocaram Paulo diante de um julgamento e o pressionavam, Paulo continuava falando em paz, a ponto de que as autoridades disseram: por um pouco você não me converte. E ele disse: eu queria que não somente eu, mas cada um de vocês, que vocês fossem como eu, exceto pelas algemas. Eu queria que vocês fossem cristãos, mas não presos que nem eu. Porque Paulo tinha paz. A paz dele não dependia das pessoas. A paz dele não dependia de estar empregado ou desempregado. A paz dele não dependia de estar namorando ou não namorando. A paz dele não dependia da série da televisão que acabou, continuou. A paz dele não dependia do partido político, do governo. A paz dele dependia, sabe do quê? Do seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E podiam tirar tudo de Paulo, mas não tiravam a paz. Porque a paz dele tinha mais que um no-break. A paz dele estava ligado direto na fonte geradora. Estava direto em Deus. Essa paciência, essa bondade que confunde, porque você consegue fazer o que a Bíblia diz, não pagando o mal com o bem. Aliás, o bem com o mal. Não pagando mal por mal, mas o mal com o bem. Essa fidelidade que te leva a seguir princípios. Essa mansidão que nada mais é do que um grande poder debaixo de controle. E esse domínio próprio, que é algo que hoje em dia falta muito. Meu amigo, essas coisas não são naturais. Essas coisas que eu te falo hoje são sobrenaturais. E você vai gerar elas sendo amigo do Espírito Santo. Dando as mãos para quem já anda no Espírito. Colocando seus pés em cima das passadas de quem já anda no Espírito. E fazendo que nem aquele bebezinho. Coitado do bebê aqui, caminhei tão torto que... O Espírito Santo é aquele que vai te puxar e te trazer de volta para a Bíblia. Não adianta você me dizer que é cheio do Espírito Santo, mas não conhece nada de Bíblia. Sei lá do que você é cheio. De emoção, talvez. Porque alguém cheio do Espírito Santo gosta da Bíblia. Não tem como. Não tem como dizer que é cheio do Espírito Santo e não gosta de Bíblia, é contra a Bíblia. Não existe isso. Ou você é a favor do que a palavra fala, ou você não é cheio do Espírito Santo. Simples. Porque essa é uma das formas como o discípulo opera. Ele te traz de volta para a Bíblia e ele te torna discípulo de Cristo. João 14, 26 diz: mas o Consolador, Paráclitos, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem tudo que eu disse. O Espírito Santo te leva para perto de Jesus. Te torna um discípulo de Jesus. Paráclito era o advogado para quem estava sendo acusado. Paráclito era o animador para aqueles que estavam em guerra. Era aquele que trazia conforto para aqueles que estavam desalentados. E o Espírito Santo é chamado assim. Caminhando para o fim, o desejo de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, manifestar os dons e o fruto, manifestar as mãos, dons, e o coração, fruto de Deus. Não é só para pastores e obreiros, não é só para líderes de célula. Ser cheio do Espírito Santo é o desejo de Deus para cada um daqueles que nasceram de novo.
Na verdade, é o desejo de Deus para todos nós, porque Ele quer que todos nós venhamos a nascer de novo. Meu Deus. Como alguém pode ser cheio do Espírito Santo? Como alguém pode receber o batismo do Espírito Santo? Primeira coisa, é necessário nascer de novo. Conforme nos diz João 12, Romanos 10, 9 a 10, você precisa receber Jesus no teu coração. É só recebendo Jesus no teu coração, entregando a tua vida para Jesus, que o Espírito Santo pode habitar em você. Quando você chama Jesus e diz, como João 12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, a autorização de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando você recebe Jesus, diz, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Conforme diz também Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Amém? A segunda coisa, a segunda forma, às vezes o Espírito Santo batiza a pessoa enquanto ela está ouvindo uma pregação. A pessoa está ouvindo uma pregação que nem hoje. O Espírito Santo veio sobre ela. Em Atos 10, 46 diz, enquanto Pedro falava, Pedro não tinha terminado de falar. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Uau! Meu Deus! Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu. Achei que eu ia ouvir uma multidão de glória a Deus, de aleluia, de em nome de Jesus, de eu recebo, eu vou te dar mais uma chance. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. E eles ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Pedro pregando para pessoas que não tinham ainda ouvido a pregação, pessoas que ainda não tinham entregado a vida para Jesus, mas enquanto Pedro pregava, eles iam entregando seus corações. Enquanto Pedro pregava, eles começaram a orar em línguas. Uau! Em Atos 2, como lendo antes, em cumprindo-se o dia de Pentecostes, lembra? Estavam todos reunidos fazendo o quê? Orando juntos. Enquanto eles oravam juntos, eles estavam ali orando juntos. O Espírito Santo veio como línguas de fogo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes capacitava. Também como? Através de imposição de mãos. Atos 19, 6. E quando Paulo lhe impôs as mãos, quando Paulo colocou a mão, o Espírito Santo veio sobre eles e falavam em línguas como profetizavam. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa. Você precisa do Espírito Santo. As pessoas andam por aí tentando encontrar a verdade, tentando encontrar uma revelação, tentando encontrar a saída, e eu te falo do Espírito Santo de Deus, que te leva a receber Jesus, que te conduz ao Pai. Entregue a tua vida para Jesus e nasça de novo. Receba o Espírito Santo no teu coração. Quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, você é como se estivesse tomando um copo de água. A água entra dentro do teu corpo e ela vai para todas as tuas células e ela faz o quê? Ela gera vida em você. Ela remove as impurezas e ela faz você estar saudável, vivo. Isso é uma coisa, isso é quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo faz morada dentro de você. Mas quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você dá um mergulho no oceano. E agora a água te controla e a água te leva. Porque o batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo te dá ferramentas para servir ao Rei. Quando você entrega a vida para Jesus, Ele habita em você para a sua salvação. Mas quando você pula nele, quando você é batizado no Espírito Santo, Ele te capacita para a sua missão. Amém? E Ele diz, vão pelo mundo todo, prega o evangelho em toda criatura.
E ele segue depois: estes sinais, Marcos 16, acompanharão aqueles que creem. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Davi. Lucas 11, 9-13 diz assim: por isso eu digo a vocês, peço, e lhe será dado. Lucas 11, 9-13. Peçam, e lhe será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Está falando do que será? Hã? Eu vou ler de novo, pensa no que está falando. Peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta vai abrir para vocês. Pois todo que pede, recebe. Que busca, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês que é pai, daria uma cobra ao filho que pedisse um peixe? Ou daria um escorpião quando o filho pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, escute isso. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Sobre Zacarias e Isabel, pais de João Batista, esse que batizou Jesus de Nazaré e ele passou a ser chamado Jesus, o ungido, Jesus Cristo. Os pais de João, Zacarias e Isabel. Tem 2 ou 3 ocasiões na Bíblia onde diz assim: Isabel, possuída pelo Espírito Santo, profetizou. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. E a palavra ali, sabe qual é? Plenitude. Sabe quando eles usavam? Quando tinha uma embarcação e não cabia mais ninguém dentro, não cabia mais nada dentro, não dava para colocar mais nada dentro daquela embarcação. Sabe por quê? Porque ela estava plena, ela estava completa, não cabia mais. É isso que disse Zacarias e Isabel. Diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. E sabe o quê? Não cabia mais o pecado. Não cabia mais a carnalidade. Não cabia mais a tristeza segundo o mundo. Não cabia mais porque já estavam plenos. Já estavam cheios. Eu quero saber se tem como você quer nesse lugar. Mas você tem que contar não para mim, conta para ele agora. Porque fala ali, está falando sobre o Espírito Santo. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. E antes disso ele diz o quê? Batam que vai abrir. Batam sobre o quê? Batam a porta de Deus para receber o Espírito. Diz, busquem, vocês vão achar. Busquem o quê? Busquem o Espírito. Busquem, batam na porta. Porque se nós, como pais, quando os filhos pedem, fazemos de tudo para dar o que eles querem, você imagina o número de pai que ia dar para você nessa noite. Você consegue imaginar? Consegue imaginar? Eu convido você a fechar os seus olhos para que não te distraia, se colocar de pé para que você não fique violento. Se coloque de pé, feche os olhos e bata nessa porta. Chame agora pela manifestação do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Diga, Pai, em nome de Jesus, envia o teu Espírito Santo sobre mim, eu preciso. Pai, em nome de Jesus, vem o teu sopro sobre esse lugar. Cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo nessa noite em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.
do Espírito Santo. Peça ao Pai que Ele derrame o Espírito Santo nessa noite. Peça ao Pai. Você que já orava em línguas e por algum motivo ficou reprimindo aquilo, deixa isso fluir na sua vida. Seja renovado, aceite o perdão de Cristo sobre a sua vida. Líderes de célula, eu quero convidar para você que hoje deseja entregar o coração para Jesus, esses obreiros, e diz para ele assim: ora por mim, eu quero nascer de novo, eu quero entregar a vida para Jesus. Corre aqui, vem cá. Você quer entregar a vida para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Corre aqui. Você que quer dizer: eu quero esse Jesus, eu quero entregar minha vida, eu quero nascer de novo, eu quero voltar para Jesus. Você corre até um obreiro e pede para ele orar por você. Mas eu quero convidar também. E aqui você que quer dizer assim: eu quero ser batizado no Espírito Santo. E você que quer dizer: eu quero mais do Espírito Santo. Nós vamos orar agora. Venha cá, você que quer dizer: eu quero que orem por mim para que eu seja cheio do Espírito Santo. Venha cá, venha cá. Vamos orar por você, vamos impor as mãos sobre você, obreiro, líder de célula. Seminário do Daraci também, por gentileza. Todo sucesso venha cá, você que quer dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Obreiro, líder de célula, ore com fé, ore por essa pessoa e põe as mãos por ela e declara: seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado. Se você vem para entregar a vida para Jesus, fala para o obreiro que eu vim para entregar a vida para Jesus. Agora, se você quer batir no peito, que eu quero que ore, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá, obreiros, vamos lá, orando, orando pelas pessoas, aleluia. Ore com fé, ore com ousadia. Põe a mão sobre a pessoa e declare sobre ela: seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Oh. Seja renovado nessa noite, seja renovado nessa noite, seja renovado, seja cheio. Sopra, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Mesmo você que está no seu lugar, chame pelo Espírito Santo de Deus. Se você se acha indigno de ser cheio, deixa eu te contar: o sangue de Jesus te purifica. Oh, seja cheio do Espírito Santo.
Espírito aqui, fazer viver. Teu amor que nos envolve. Quantos irmãos vão receber a oração? Eu quero convidar você que ainda não sabe se vai morar no céu ou não. Você que ainda não tem dúvidas, você não sabe se Jesus já mora no teu coração ou não. Eu daqui não consigo enxergar o teu rosto, por isso pode ficar tranquilo, eu não estou olhando para ninguém nesse momento. Mas eu quero convidar você que hoje deseja nascer de novo. Quero conhecer você. Você que hoje entregou teu coração para Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer você. Nós queremos orar por você e te dar um presente. Queria convidar você a vir aqui na frente. Aqueles que já receberam oração, que entregaram, que se reconciliaram. Você que hoje repetiu essa oração comigo pela primeira vez. Você que hoje reconcilia. Deixa eu conhecer você. Vem cá. Eu quero conhecer você. Venha cá.
Se você tem alguém do seu lado que você sabe que hoje entregou a vida para Jesus, se reconciliou, convide ela, diga: eu vou lá na frente com você, venha cá. Tem alguém, querido? Deixa eu ver, levante a sua mão. Levante a sua mão, deixa eu ver. Você que hoje entregou a vida para Jesus. Você que hoje se reconciliou, tem alguém? Quero conhecer você, querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Quem mais? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Mais alguém aqui? Tem mais alguém? Você hoje está entregando o coração para Jesus. Você hoje repetiu essa oração. Vem aqui, você que entregou a vida para Jesus. Você que se reconciliou com Ele. Nós queremos orar por você, dar um presente para você. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, este casal, essas vidas que hoje entregaram a vida para Ti, Senhor. E te pedir, Senhor Deus, que o passado fique para trás, o pecado fique para trás, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. E hoje eles são uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós os abençoamos e os recebemos com família na fé, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos caminhando para o final do culto. Mas eu pergunto para você se você gostaria de adorar o Senhor ainda com essa canção. Porque nós teremos uma semana de batismos do Espírito Santo nas nossas células, nas nossas casas.